Bom, boa tarde a todos. Estamos ao vivo em mais uma live da Rede Liberdade. A Rede Liberdade que já entrevistou, dessa vez eu anotei, eu não vou errar os nomes, então nós já entrevistamos o Alexandre Padilha, já entrevistamos o Luiz Nassif, o José Dirceu, o Altamiro Borges, a Tereza Briggs, a Ângela Mendes, o William Santos e o Juca Ferreira. Yes, agora eu acertei. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui. Mais uma live da Rede Liberdade, nosso coletivo suprapartidário, nossa ideia é sempre promover debate de ideias, de proposições e fazer a galera pensar, né? Então, vocês, por favor, curtam a nossa página no Facebook, curtam a nossa página no Instagram, daqui a pouquinho deve aparecer aqui embaixo os links para as nossas páginas. E hoje estamos aqui eu e a Suiane, que também vira e mexe, ajuda a nos conduzir às lives, né? Com o senhor marido dela, Márcio Mendes. Então, nós três temos uma coisa em comum. Nós três somos professores e nós três somos pais de filhos em escolas. E no meio dessa pandemia... Aliás, em primeiro lugar, você está trabalhando mais ou menos desde que a pandemia começou? Tá de brincadeira. Eu estou para conhecer alguém que pode dizer tranquilamente, não, eu estou tranquila com essa pandemia, eu não estou fazendo nada em casa. Porque se alguém disser isso, está mentindo. Com certeza. Né? Pois é. E como é que está a perspectiva de volta, não volta, fica em casa, volta para a escola, o filho vai ficar em casa, não vai voltar, mas vai usar máscara? Como é que vocês, professores e pais, estão vivendo esse drama? Muitas questões, né, Letícia? Você colocou ao mesmo tempo. Você colocou o ensino remoto, você colocou trabalhar pouco, trabalhar muito. Você colocou o retorno, o uso de máscara, o uso de não máscara para as crianças. É porque nós estamos fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Tanta coisa. Qual é a diferença de responder 5, 6 perguntas ao mesmo tempo? Então, vamos por partes, né? Vamos começar do começo. Vamos falar, então, do ensino remoto e de o quanto estamos trabalhando no ensino remoto. Bem, o ensino remoto, ele veio, pegou todo mundo de surpresa, né? E todo mundo teve que se reinventar. Abrindo mão das zonas de conforto, que eram as nossas casas, né? Nosso espaço, nossa fuga, o nosso descanso, e trazendo para dentro de casa o nosso trabalho, nossa rotina, né? E tentando conciliar com tantas outras realidades que a gente tem dentro de casa. Nós temos 2 filhos pequenos, né? Um de 5 e um de 1 ano, então são necessidades bem específicas de cada um, a casa que não pode parar, os trabalhos que não podem parar, e a escola das crianças, né? Ah, mas o bebê não tem atividade. Tem. O bebê também tem atividade. A gente recebe da escola as orientações, né? As sugestões de atividades que podemos promover com o nosso bebê, no caso, né? Mas o nosso mais velho tem aula online e aula gravada, né? Ele tem aula online 3 vezes por semana e ele tem videoaula 2 vezes por semana. Então, ele tem os horários dele, a rotina dele de aula que a gente tenta conciliar com a nossa rotina também, né? E é bem complicado. É bem complicado. Não tem essa de trabalhar menos, não, porque você está lá na online, o filho precisa de uma coisa, você está na aula online, o vizinho está usando a furadeira, a conexão cai, está todo mundo online na torre ao mesmo tempo, você cai 4, 5 vezes durante uma aula de 40 minutos, 50 minutos. Então, assim, é bem complicado, é estressante, né? Você fica estressado, porque você está ali dando aula e sua internet cai, ou o cara do ovo está passando ali, ou o vizinho está gritando com não sei quem que está usando a furadeira, ele também está tentando gravar um vídeo, né? Então, assim, tá todo mundo na mesma. Então, se alguém disser que está trabalhando pouco, que está tranquilo, acho complicado. As crianças aí estão em escola pública ou particular?
Bem, os nossos estão em escolas particulares, né? No caso, a escola em que eu trabalho. Né? Os dois estudam na escola em que eu trabalho, que é uma escola particular. E o preparo da aula é diferente, né? De uma aula presencial para uma aula remota, né? Você tem muito mais trabalho em preparar essa aula, em se preocupar com as ferramentas, sobre também a questão do home office, né? Você lidar com a rotina da casa, com a rotina dos filhos, né? E como a Su disse, isso também estressa, porque de repente você está na aula, o seu filho mais novo começa a chorar. E a sua esposa também está lá, na aula ao vivo dela, e você é o mais próximo. Então você pega a criança, põe no colo, e começa a falar sobre a Era Vargas com a criança no colo. Né? Até o final da aula. Parênteses, Márcio, você está aqui e a sua mulher está aqui. As crianças estão com quem? É isso que acontece toda sexta-feira na minha aula ao vivo. Durante a minha aula ao vivo da sexta-feira, a gente vive esse dilema, em que as crianças ficam por 20 minutos exatos de relógio sozinhos, né? Hoje a gente já está conseguindo fazer um malabarismo. Para a gente estar aqui, a gente cansou o bebê, né? Demos um banho nele, comeu e agora ele está dormindo. Então, ele dormiu um pouquinho antes da live começar, vai dar o tempo da live. O mais velho está na sala. Tá brincando, creio eu. Então, tá bom. Como tá a sua realidade aí na sua casa? Como que tá? Você tá trabalhando pouco também? Eu não estou fazendo nada. Tá tão tranquila a minha vida. Bom, eu sou doutoranda da UNB. Eu tenho casa, tenho filho, tenho marido, tenho bicho e eu ainda sou subsíndica no meu condomínio. E ainda estou metida com a Rede Liberdade. Ou seja, eu não tenho folga. Eu não tenho. Hoje de manhã eu estava numa assembleia virtual do condomínio, apurando voto para conselheiro fiscal. Nossa. Tá? Aí chego aqui. Aí eu tenho que preparar o meu projeto de doutorado. Só que o meu projeto de doutorado está parado agora porque eu estou repetindo o 5º ano do ensino fundamental. Eu tenho que acompanhá-lo com meu filho, porque meu filho ele precisa de atenção especial, né? Ele é Asperger, então eu tenho que ficar do lado dele o tempo todo para ele prestar atenção, para ele acompanhar, para ele só escapar um pouquinho de vez em quando, aí eu puxo ele pela orelha, senta aqui, né? Mas aí eu não posso fazer o projeto de fake news e as questões sensoriais, porque eu tenho que converter decâmetro para milímetro, sabe? É uma coisa muito legal. Então tem que montar aqui, ó. Não é mentira. Olha, isso aqui a gente monta sólido, prisma de base pentagonal, prisma de base triangular, e por aí vai. Eu estou reaprendendo isso aqui, sabe? Tudo bem que tem mais aulas de matemática, eu estou reaprendendo mais dicas interessantes para a gente fazer mais contas, sabe? Isso é importante, porque eu sou de humanas, então são mais diquinhas e tal. Mas é extremamente estressante. Teve um dia que eu estava com problemas no condomínio, o filho assistindo aula, marido aqui do lado, trabalhando, e eu estava botando o Tiago para assistir aula, aí tocava o telefone, eu resolvia problema com a síndica, puxava o Tiago porque ele tinha escapado de não sei o que, peraí que eu já falo contigo, Tiago escreve o dever de matemática aí, não sei o que, saía de perto, ia falar com outro vizinho que estava... Gente, eu enlouqueci, isso tudo antes do almoço. Eu ainda não tinha parado para pensar o que eu ia fazer de almoço, porque quem está fazendo o almoço sou eu. Né? Mas está muito tranquila essa pandemia, está tudo muito tranquilo. Tá muito tranquilo, né? Tá muito tranquilo, só que não, né? Às vezes a gente fica aqui até altas horas preparando material, porque assim, uma coisa é você preparar uma aula presencial, que você vai estar lá, que você vai fazer a interferência, que você vai mostrar de várias formas. Outra, você tem que preparar uma aula para você dar de longe, tem que ser o mais assertivo possível. Para quando você der aquela aula, naquele momento, a criança captar aquilo a toda distância que ela tiver, só porque ela está te vendo, porque ela está vendo o recurso que você preparou,
porque você cantou de uma forma que atraiu a atenção, porque você contou a história, fez aquela inflexão. Por exemplo, eu dou aula de educação infantil, né? Eu trabalho com crianças pequenas do maternal. Então, as minhas crianças têm 3 anos, ou acabaram de fazer 3 anos, e pouquíssimas fazem 4. Então, elas são bem pequenas mesmo. Então, eu dou aula para elas e para os pais delas, né? Porque tem que estar junto. Para alguns eu dou com a vovó também, então tá todo mundo junto. Então ainda tem essa, né? A gente conta a história para a família toda, canta para a família toda. No dia da cabana é com a família toda também de cabana. Sexta-feira do brinquedo é todo mundo com brinquedo. Tem essa, é tudo junto, né? E aí, assim, no começo era muito engraçado. Era engraçado, mas dava uma vergonha, né? Dava um negócio, querendo ou não, se agora estava dando aula para as crianças e para a família, né? Então, assim, tinha esse lado também. Eu escutei muito isso de colegas, né? Que estavam morrendo de vergonha de dar aula online, porque na aula online estava a família toda, como que ia ser essa cobrança, né? E aí eu dizia, não, mas se você está seguro do trabalho que você está fazendo, né? É até melhor que eles estejam lá, porque eles vão ver a qualidade da professora que tem o filho deles, né? Então, pois assim, é. em relação a isso, a gente que confia no que está fazendo tem uma certa tranquilidade, né? Graças a Deus. Agora imagina o que é você estar ouvindo, estar sentada do lado, tomando conta do filho, e ouvir a professora do seu filho dizer que as pessoas que sofrem que moram em lugares que não têm saneamento básico, elas moram nesses lugares porque elas não têm dinheiro para pagar lugares melhores. Porque quando elas tiverem boa educação, tiverem bom dinheiro, elas vão sair de lá e vão morar em lugares melhores. É um discurso meritocrático muito perigoso, muito raso, né? Para dizer no mínimo. Mas. Nessas horas eu vejo, a primeira coisa que eu vejo é se o microfone está desligado, porque aí eu posso estar em paz. Aí eu saio de perto, eu vou para a varanda, vou para o outro lado da casa, eu começo a berrar, sabe? Aí eu volto. É legal você ter tocado nesse ponto, Letícia, que esse contexto, né, que nós estamos vivendo de educação, ele mostra alguns pontos, né? Primeiro, né, a exposição do educador, né, está cada vez maior. Porque antes você dava aula, estava ali você e a sala, né, você e a turma. Né? Agora não, você tem você, a turma e a família da turma. Né? Então, assim, as suas práticas ficam mais visíveis. Então você vê, né, ainda mais profissionais que estão com deficiência de formação ou o talento dos profissionais também. Né? Você vê que amplia, né, esse talento também. A escola teve que se reinventar, ela teve que se reinventar de um modo muito rápido, né, que ela não estava esperando. Só uma coisa, a escola teve que contratar tecnologias. Quem teve que se reinventar foi o profissional que está se ferrando. Derracata o bode é o professor que se ferra. Exato, né? Exato. A escola, quando eu falo, é a instituição em si, né? Uhum. Como um todo, como a comunidade. Então, os profissionais tiveram que se reinventar, né? Eu tenho colegas que até pouco tempo atrás, até fevereiro, eram tecnofóbicos, né? Não gostavam de usar tecnologia nenhuma, nem o WhatsApp. E, de repente, eles tiveram já que inserir nas plataformas de ensino, aprender a usar as plataformas de webinar e por aí vai. Né? Eu dou aula em 2 realidades, né? Eu dou aula na escola pública estadual aqui de São Paulo e dou aula num colégio particular, né? Até tem uma mãe, né, assistindo nós aqui, né, a Silvia. Beijão, Silvia. Oi, Silvia. Uma mãe muito querida. E então você vê o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção nesse contexto dessa educação é que esse contexto ele pode aumentar ainda mais o abismo educacional que existe aqui no Brasil. Estamos falando de uma sociedade onde o acesso à educação ele é um fator já decisivo para a diferenciação social. Onde você tem uma sociedade onde 18% apenas da população tem ensino superior,
né, no nosso universo é uma porcentagem muito pouca. E a tendência é, com esse contexto que nós estamos vendo, aqueles que têm um acúmulo material melhor vai conseguir sair melhor nesse contexto de aula remota, né? Mesmo que tenha um capital, porque tem um capital cultural melhor, consegue ter acesso a filmes, enfim. E é sobre isso que a gente precisa pensar nesse momento, né? Quando for a retomada, não é só uma questão, né, de voltar com os filhos, né, para a sala de aula, e sim o quanto que aprendeu nesse momento, né, o quanto que foi capaz, né, o quanto que isso agregou para a formação da criança nesse momento, né? Aí eu pergunto para você como mãe, como que você sente o seu filho perante a essas aulas remotas, né? Assim, você sente como você sente? Ele cansa mais? Ele gosta? Ou ele prefere o contato ali com os colegas, com a professora? Pois é, o Tiago, ele é um ponto fora da curva, justamente por ele ter TEA, por ele ter Asperger. Ele tem uma facilidade muito grande em lidar com tecnologia. Então, antes mesmo da professora saber o que estava acontecendo com a realidade da aula ao vivo, ele já tinha entendido todo o esquema e já estava centrado, né? Uhum. O Tiago, ele sempre buscou fazer tudo no computador. Então, você não conseguia sentar com ele para ele escrever uma redação, mas se você sentasse com ele diante do computador, vamos digitar, sim, flui, né? Tanto que a primeira vez, os professores fazendo... A professora pediu trabalho de religião, sei lá, para a turma. Faça um desenho sobre respeito, amor, bondade, não sei o quê, e mostra para a tia. Aí todo mundo fazendo desenho. Fulaninho, mostra o desenho. Aqui, tia, olha, esse aqui é o meu desenho, viu? Olha. Nossa, fulaninho, que bonito, parabéns. Olha, tia, esse aqui é o meu, tá? Esse aqui é muito bonito, fulaninho, parabéns. Aí entra o Tiago, ele fez um PowerPoint. Aí ele exibiu a tela. Ele pegou o desenho do Mario e do Sonic, que são os personagens preferidos dele, botou 2 balões e disse: eu sou leal aos meus amigos, eu respeito os animais, eu faço não sei o quê. E aí eu virei para a professora: tia, o Tiago fez o trabalho, mas ele fez no PowerPoint, eu posso compartilhar a tela? Tá, por favor. Aí compartilhou a tela e todo mundo fica assim, sabe? Quando viram que dava para fazer uma coisa legal. As possibilidades dentro da ferramenta, né? Ninguém se Exato. apropriou ainda. Né? Aí ele começou a fazer isso. Aí depois a professora, em outra ocasião, ela pediu para comprar cartolina para fazer um mural, sei lá o quê. Aí no grupo de pais, o que a gente faz? Vou ter que sair, vou comprar cartolina e tal. Eu já estava irritada com aquilo, tinha 5 coisas a fazer ao mesmo tempo. Gente, vocês não vão comprar cartolina. Vocês vão usar cartolina digital. Como é que é isso? Muito legal. Chama-se PowerPoint. É só usar isso e coisa. Se a professora reclamar, não tem problema, não deu para sair para comprar cartolina, mas o trabalho foi feito. E nesse dia, toda a turma apresentou em PowerPoint e ficou muito bem feito. Porque já é uma realidade de crianças de 10 anos. Então, já pulou a fase como é que se diz, da coordenação motora fina, de você escrever e tal. Tudo bem, a letra deles vai ficar um garrancho, uma bosta, porque eles não estão treinando. Mas eles já têm a coordenação para fazer a letra. Então, vamos montar. Se o negócio é questão de criatividade, é questão de elaboração e tudo, vamos explorar isso e vamos exibir. Né? Agora, assim, e os pais? Que não... Teve uma prova, acho que foi prova de matemática, que você tinha que descrever qual era o caminho que fulano tinha que fazer para chegar não sei o que e tal. Aí tinha um ponto aqui que a pessoa tinha que virar à esquerda, né?
Aí a mãe vira, mas meu Deus, como é que faz para virar para a esquerda se ela só pode ir para cima e para baixo? Eu falei, minha senhora, veja bem, a senhora está pensando em duas dimensões. Eu entendo o seu raciocínio. Você está indo para cima e para baixo, porque o desenho é para cima e para baixo. Mas se você se colocar ali naquele lugar, olhando para frente, você tem como ir para a esquerda e para a direita e tudo assim. Eu entendo que você não tem esse raciocínio, mas o seu filho tem. E ele raciocinou direitinho, ele fez isso. É verdade, pois é muito complicado, é muito, muito, muito complicado. Agora, isso que você estava falando é a nova realidade do ensino. Será que está dando certo? Olha, há que se reconhecer que está funcionando. Aqui em casa está funcionando. Aqui em casa eu tenho uma realidade de uma família que dá total assistência ao filho. Nós temos computador até dizer chega, assim, computador até dizer chega não, porque está fazendo falta de um computador aqui. Eu mandei marido no escritório, ele pegou o computador dele para o escritório e trouxe para cá. Mas, enfim, a gente tem toda a infraestrutura. Uma vez que você tem toda a infraestrutura tecnológica, monetária e de espaço também, fica fácil. Agora, está funcionando? Tá, ok. Qual é o percentual de casas em que isso está funcionando? Exatamente. E qual é o percentual em que isso não está funcionando? E o que tem que se fazer para que isso funcione? Cada um por si o escambau, meu filho. Cada um por si o escambau. Todo mundo, a Constituição brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que sei lá de que idade, até os 17 anos, toda criança tem que estar na escola. A partir dos 4. Dos 4 aos 17. Todo mundo tem que ir na escola. E aí entra assim, o grande dilema, né? Que é o que mais impulsiona a questão do retorno presencial. Que é por conta das escolas de educação infantil, né? A gente percebe que tem tido uma pressão muito grande em relação equipe gestora, né, donos de escola mesmo, principalmente educação infantil, em retomar exatamente por conta dessa obrigatoriedade a partir dos 4 anos, por conta da pandemia, os pais de crianças menores de que 4 anos retiraram das escolas, por não ter essa obrigatoriedade. E aí o que a gente vê de escola de educação infantil fechando, falindo, mandando todo mundo embora para tentar não fechar. E aí cria-se um caos, né? E aí, para não estender o caos, a gente percebe assim, uma necessidade muito forte de retomar, né? De voltar para o presencial, porque na maioria das vezes algumas famílias só entendem essa educação, esse serviço, né? O que é a parte triste da educação particular, né? É que acaba que a escola ela não vira como uma parceira de conhecimento, ela vira como uma prestadora de serviço. Então, eu estou pagando por um serviço e eu não estou recebendo, porque o que eu estava pagando é para deixar minha criança lá, né? Para eu poder sair para ir trabalhar, e de quebra ela está aprendendo as coisas que ela precisa aprender, né? Então, assim, tem muitas questões acerca desse voltar ou não voltar. Mas eu tenho escutado relatos assim super bacana, né, de pais dos meus alunos, por exemplo, né? A gente já tinha uma agenda virtual, né? A gente já utilizava um aplicativo onde a nossa agenda já era lá, nossa comunicação já era online, né? E eu tenho recebido relatos interessantíssimos de feedback das atividades que a gente tem proposto, de vivências. Nossa, como a minha criança desenvolveu, nem conseguia segurar a tesoura e agora está cortando. Olha, professora, que ela cortou, aí manda uma foto, né? Alguns me mandam vídeos de como que a criança está recortando. Nossa, olha a escrita. Ontem, numa aula ao vivo, eu fiz uma contação de história, né? Sexta a gente conta história. E eu contei história, depois pedi para eles fazerem um desenho que eles quisessem, de qualquer coisa que eles tivessem gostado. E a gente percebe assim, os desenhos ficando cada vez mais significativos. O menino desenhou uma linha bem grande, lá em cima fez uma bola de aqui a girafa. Então, assim, o desenho, para mim, ele saiu, né, de um nível de desenvolvimento e foi
teve um estalo, aí as pessoas me dizem assim, nossa, mas não está funcionando, nossa, mas para a educação infantil não está servindo de nada. Como assim não está servindo de nada? Como que a gente pode falar que não está servindo de nada? É jogar todo o trabalho que a gente está fazendo no lixo, então o que a gente está fazendo não está servindo. A gente fica até 3, 4 horas da manhã, às vezes, preparando um cenário, um material, encontrando uma possibilidade de se fazer chegar na casa desse aluno para passar aquele conteúdo que, se estivéssemos em sala de aula, passaríamos, e a gente escuta isso, e a gente vê coisas em grupos, sabe? Eu tenho lido esses dias coisas horríveis, assim. Nossa, esses professores... Como é que a pessoa falou? Esses professores estão ganhando para não fazer nada, para ficar em casa. Como assim, gente? Ganhando para não fazer nada? Como assim não fazer nada? Olha, tão surreal. A Aline Costa tem uma pergunta ali interessante. Estamos numa escolha entre salvar o ano letivo ou salvar vidas? Boa pergunta, viu, Aline? Boa pergunta, porque você tem uma questão burocrática, né, na área de educação, né, pela LDB. A educação básica no Brasil ela precisa ter 200 dias letivos e 800 horas anuais, né, para que seja validado. E ano letivo, dentro da LDB, é quando você tem uma aula com aluno presente, né, precisa ter aluno presente. Só que com a pandemia, o ensino remoto, né, tudo foi inverso, né? Você não tem mais a questão presencial, né? Está numa questão online, né? Atípica, né? E, então isso tudo novo, caiu como novo para todas as escolas, né? Para todos os gestores, professores. Como lidar com isso, né? Como que você consegue fazer o ano e cumprir com a burocracia? É lógico, né? Numa questão dessa, vidas importam mais do que a questão do ano letivo. Mas aí... Não, gente, é um troço que eu fico profundamente irritada, porque, assim, eu estou vendo a Suiane falar, eu acho que sai pelos poros dela uma educadora falando. Ela está falando com o maior tesão do mundo, do que ela está ensinando as criancinhas de 3 anos de idade, e o retorno, ainda que remotamente, está acontecendo. Existe uma interação entre aluno e professor. E uma outra coisa, um educador é aquele que, antes de mais nada, pensa em proteger as crianças. Sim. Exatamente. Então, sim. O que é mais importante agora? Passar de ano ou ficar vivo? Deixa eu te contar, principalmente um professor de educação infantil, que faz parte da nossa formação, garantir o bem-estar e a integridade física das crianças, porque elas não têm autonomia para isso. A gente cuida desde cuidados básicos, a gente desfralda essas crianças, a gente ensina a se cuidar, a se limpar, a usar os espaços, a interagir. A não engolir lápis. Tudo, né? E aí, né, complementando, só que você tem uma questão de mercado que vem pressionando tanto as escolas, quanto os gestores, né? Até mesmo a escola pública está sendo pressionada para isso, né? Ontem aqui em São Paulo, o governador do estado de São Paulo fez uma coletiva com o secretário da Educação, da Saúde, enfim, pelo plano de retorno, um plano que a emenda saiu pior que o soneto, onde a partir de 8 de setembro as escolas podem abrir para recreação e reforço, né? Reforço escolar. Mas não para... Ótima ideia, né? Vamos fazer recreação, vamos brincar de Covid. Quem é o Covid? Eu sou o Covid. Exato. Porra! Exato. Aí a grande questão está... A escola existe, tudo bem, todo mundo gosta, só que ninguém pensa no papel da escola, no real papel da escola, no real papel da educação, da formação, né? E aí voltamos àquele nosso papo inicial, né? O home office. Né? O home office ele tem também pressionado bastante as famílias, e muitas veem na escola a válvula de escape, né? Para tranquilizar um pouco mais o home office, só que também está pensando somente no seu entorno. Mas, gente, pelo amor de Deus, assim, é home office e é homeschool. Tá os dois acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que todo mundo entende que
quem está fazendo escritório em casa vai ter um filho que está fazendo escola em casa, e a casa está se imiscuindo. São dois ambientes, são duas realidades, são duas categorizações diferentes que entraram numa terceira categorização, que é a categorização casa. Então está tudo misturado mesmo. Então todo mundo tem que ter paciência com todo mundo. Exato, você tocou no ponto ideal. É paciência. As pessoas querem recriar em casa o mesmo ambiente que teria no ambiente profissional. É impossível. Às 5 da tarde, aqui na minha frente, começa a passar um monte de gente com os cachorros. E às 5 da tarde, a minha cachorra começa a latir. Meu marido já entendeu que a partir das 5 horas, ou ele faz reunião no celular do outro lado da casa, ou ele avisa para todo mundo: a Dilma está latindo. Minha cachorra se chama Dilma Vânia. Então, não tem jeito. Agora, você, quando começa, vamos voltar às aulas o mais rápido possível, porque nós vamos voltar com calma, com tranquilidade. De onde você vai tirar a tranquilidade, meu Deus? Eu não sei. Aí, educação é um processo ou é um negócio? E aí, como é que fica? O que é mais importante? Você garantir matrículas ou você garantir as vidas das pessoas que não estão se matriculando? Sabe, as pessoas não pensam nisso. São detalhes básicos do tipo, gente, nós estamos lutando pela vida. E outra, você vai botar pressão de faz trabalho, lê livro, não sei o que lá, quando você não sabe nem se a família da pessoa que está assistindo a aula, e essa pessoa pode ter 3 anos ou 15 anos, você não sabe se tem gente morrendo na UTI no hospital. Sim. Um dos grandes pontos dessa retomada está em cuidar da saúde socioemocional, né, tanto dos professores quanto dos alunos, né? Professores passaram por traumas nesse meio tempo. Desculpa. Alunos também passaram, né? Famílias estão sensíveis, né, a isso. E então, ensino é processo. Não tem outra definição, né? A questão eu vejo também muito é o quanto que há uma pertença da comunidade com a escola, né? Comunidades escolares, comunidade de pais e alunos que têm um sentimento de pertença com a escola, elas são parceiras, né? Então elas entendem eles discutem juntos o processo de retomada. Então você tem um caminho mais suave, né? Não é tranquilo, mas é um caminho mais suave. Enquanto que onde as relações entre família e escola são simplesmente relações monetárias, né, ou relações trabalhistas, você tem conflitos. Você acaba caindo em conflitos. A Ana Paula, ela colocou uma questão interessante. Ela colocou assim, como os professores conseguem transformar as atividades lúdicas presenciais em remotas. As escolas, em sua maioria, fizeram treinamento para isso? Não tiveram nem tempo, né? Eu acho que foi assim, começa a quarentena a partir de sexta-feira, isso numa quarta ou numa quinta, e a gente desata a desmontar as coisas para levar para casa, porque vamos dar aula em casa, cata o material que leva para casa, organiza o que dá para organizar, vê o que tem que mandar para casa. Então, assim, eu acredito que foi muito no susto. Começou muito no susto. É tanto que muitas escolas, logo que começou a pandemia, logo que prolongou a pandemia, deu as férias para os professores. Para poder ter um tempo de se organizar. Vamos ver o que a gente vai fazer, porque não está dando certo, ou então a gente está dando certo, mas vamos ver como que a gente melhora, vamos ver como que a gente atinge mais famílias, vamos ver como que a gente, né, consegue alcançar. E aí eu posso falar um pouco da minha prática e o Márcio pode falar um pouco da prática dele, né, e a Letícia também. No meu caso de educação infantil, eu lembro exatamente, era uma quarta-feira, quando a minha coordenadora disse assim, Su, sexta-feira a gente para.
o que é que a gente consegue produzir de videoaula até sexta-feira. Isso era uma quarta. E aí eu sentei com a minha colega de trabalho, que iríamos gravar juntas, né? Eu ia gravar para o maternal, ele ia gravar para o mini maternal, nós duas iríamos gravar na nossa unidade, né? E sentamos e vamos replanejar. Então, vamos pensar. Essa aula, como que a gente pode dar essa aula e como que isso pode ser interessante, como que isso pode ser lúdico. E naquele momento, a ficha caiu. A gente vai ter que fazer isso em casa. Beth, eu olhei para minha amiga Beth e disse, Beth, nós não vamos gravar essas aulas, não vai ser suficiente. Nós vamos ter que gravar mais, nós vamos ter que fazer coisas na nossa casa. Então, assim, a gente já começou a pensar no que a gente ia levar para casa. Vamos levar o quê? Vamos levar que recurso pedagógico a gente vai levar? O que a gente vai utilizar da nossa casa? O que a gente tem de material em casa? E aí a gente começou, mas eu acho que isso ainda foi muito particular de cada um, entendeu? Partiu muito de cada um, de que forma que a minha aula pode ser lúdica de dentro da minha casa, né? Mas não teve esse, vamos pensar ativamente como que nós vamos fazer mais lúdico. Não teve. Aí é que eu digo, aí que vira a vitrine que o Márcio falou. Aí apareceu muito o trabalho de cada profissional, de entender a situação, de entender o contexto e de dizer, não, isso pode funcionar. Não, isso aqui vai ficar um saco, isso não dá certo. Não dá certo eu pegar um livro, por exemplo, e ficar contando como eu contaria se eu tivesse com ele para mostrar a figura para eles. E isso já não ia dar certo. Eles gostam de história. Então, eu tenho que pensar em outra alternativa de contar uma história que prenda a atenção deles. E é tanto que quando eu coloco no planejamento que vai ter uma contação ao vivo, minha turma vai em peso, porque eles adoram as falas, né, as vozes que eu faço, principalmente se eu peço para chorar. Se chorar, é certa. Você se deu conta de que em 24 horas você se viu fazendo o trabalho de produção de TV e de edição de vídeo? Exatamente. E foi um trabalho para o qual você não foi treinada. Mas ele caiu na tua cabeça, vai assim, plof! Letícia, assim, eu hoje, né? Hoje, atualmente, nesse momento, eu digo assim, que eu tenho uma formação teatral, né? Eu venho do teatro também. Sua, né? Então, assim, hoje eu cheguei à conclusão, nesses dias de pandemia, nesses últimos dias que eu estou vivendo, eu cheguei à conclusão que parece que a minha trajetória profissional inteira me preparou para isso que eu estou vivendo agora, sabe? Eu, assim, não sei por que cargas d'água, mas, assim, tudo que eu fiz de trabalho está me agregando agora nessa pandemia, sabe? Foi um trabalho de dublagem que eu fiz, foi um trabalho de, sei lá, de contação que eu fiz, foi um trabalho, sabe? Todos os trabalhos que eu fiz durante toda a minha trajetória profissional de professora e de atriz, quando eu junto tudo, eu consigo ser a melhor profissional que eu poderia ser nesse momento agora, sabe? Na hora de gravar um vídeo, por exemplo, eu estava num grupo de professores e o dilema lá, nossa, você consegue gravar de primeira? Eu digo, gente, eu gravo toda terça-feira na minha escola. Lá, cada professora tem um horário específico, né, para chegar e gravar os vídeos das terças e quintas. E as minhas colegas, elas gravam vídeos da semana posterior. Eu gravo assim uns 6 vídeos, uns 6 ou 8 vídeos. Eu gravo vídeos para 3 semanas. Primeiro, porque o meu marido é de risco, então eu evito estar saindo de casa. Se é para fazer, vamos fazer direito. Né? Se tem que fazer quarentena, vamos ficar dentro de casa. Então, quando eu saio, eu tento fazer o máximo que eu posso para não ficar saindo. Então, eu saio, eu gravo 6, 8 aulas, tanto do que o meu tempo cabe. Mas eu gravo de primeira. Eu levo todo o material, eu boto o meu material e eu gravo de primeira todas as minhas aulas. Outro ponto. Quem edita? É você que edita ou tem gente que faz isso? Na verdade, a minha coordenadora edita. Ela edita no sentido de ela coloca a vinheta no começo e a vinheta no final, mas o vídeo não mexe. Ela coloca o nome da gente no começo também. Mas o vídeo fica pronto. Um outro ponto também, Letícia, que eu vejo, que assim, debate sobre o uso da tecnologia na educação é antigo, né, já. Tecnologia digital, que eu digo, né? Já tem uns 10 anos, para mais, 10, 15 anos. Mas agora caiu de uma vez, né? O maior erro
que eu vejo... Agora obrigou todo mundo a usar, né? O maior erro que eu vejo é pessoas querendo replicar a mesma prática analógica com a tecnologia. Não dá. Não dá para replicar. Porque o espaço é outro, a interação é outra. A tecnologia não pode ser vista como um fim, né? Como ela é uma ferramenta para quê? Para o desenvolvimento e para a comunicação. Igual, você deu o exemplo do seu filho na questão do desenho. Fantástico. Porque ele alcançou autonomia. Ele teve autonomia intelectual de usar uma ferramenta tecnológica, fazer o desenho, né? Passar o conteúdo que ele queria plenamente e ainda compartilhar com os amigos. E eu vejo que é isso que a educação, né, nesse momento, ela tem que buscar. Né? Como desenvolver a autonomia desses alunos. Porque no ensino remoto, os alunos de ensino fundamental 2 e médio, né, que é a área que eu dou aula, eles precisam buscar isso nesse momento. É ter autonomia. Autonomia de que ele precisa sentar ali, mesmo que ele esteja na casa dele rodeado de todos os estímulos possíveis, né? Mas ele tem que concentrar na aula ali. Ele tem que fazer. O que a escola que a Suiane trabalha está fazendo é o modo assim, menos pesaroso, né? Ela mistura, né? Ela é o híbrido, né? Ela tem um momento ao vivo, né? Em que a professora lida ali com os alunos, mas ela também tem o momento gravado, em que a família adequa o horário dela para trabalhar com a criança. Mas ainda precisa ali, né? De um trabalho muito conjunto, né? Da família, dos alunos, da escola. Então, a escola teve que se refazer, né? O professor teve que se refazer. E quais estão, pelo que eu vejo, qual que está sendo o diferencial entre as escolas? Aquelas que conseguiram perceber como trabalhar com a tecnologia, tá? E pensar nessa questão da autonomia, e aquelas que só quiseram replicar. Aquelas que só quiseram replicar, pelos comentários que eu tenho visto de outros colegas, está tendo conflitos. Né? Depois de que já faz aqui em São Paulo, faz umas 12 semanas, nós estamos em aula direto, né, online, sem nenhum feriado, porque os feriados foram todos antecipados. Você já tem aluno surtando, você já tem aluno que não aparece mais em aula, não está fazendo lição. Né? Então, por isso que a retomada, nós temos que ter bastante cuidado com isso, com essa questão do desenvolvimento socioemocional desse aluno. Sim. Né? E aí eu já vou aproveitar e já vou colocar o comentário da Ana Paula Persiano. Isso. As escolas têm psicólogos à disposição dos professores que estão lidando com alunos que estão se sentindo sem amigos, com pais estressados porque têm de fazer atividade junto com os filhos, e também os próprios professores que estão com seus filhos. As secretarias de educação e donos de escolas têm essa preocupação com os professores, pois sem professores saudáveis não haverá nem escola nem aluno. Né? Eu já emendo essa questão que ela pôs aí com a pergunta da Aline, né? Que a atividade remota da rede pública, e particular até essa diferentes classes, isso é um exemplo claro. Porque você tem escola particular que vai conseguir contratar a orientadora pedagógica, o psicólogo para acompanhar, né? E você tem aulas com desenvolvimento de habilidades socioemocionais, onde o aluno vai aprender a ter resiliência, a estar aberto ao novo, e por aí vai. Mas você também tem, né, igual, vou pegar a realidade da escola pública de São Paulo, estadual de São Paulo, onde você não tem o psicólogo, você tinha a figura do mediador, mas que até 2018 deixou de existir essa figura, que era para fazer esse papel da orientação, né? Aí cai tudo nas costas do coordenador. Escolas com menos de 20 salas, só tem um coordenador para dar conta. Imagine só, pegando cada sala tem 40 alunos, são 800 alunos para um coordenador dar conta. Aí você tem escolas que não tinham, né? Igual a escola que eu dava aula até pouco tempo atrás, faltou papel higiênico na escola.
onde foi pedido Não para vai dar certo voltar a aula em meio de Covid. É só ter álcool, é só ter sabão para todo mundo lavar a mão. Vai dar certo sim, amiguinho. Máscara, pronto. E segundo os dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, onde é que a Covid está matando mais em São Paulo? Né? Lembrando que São Paulo é o estado que tem o maior número de mortos, né, dentro da federação. Está sendo os bairros, na cidade de São Paulo, na periferia. E já testa isso. Então, essa retomada, ela ainda precisa ser muito bem estudada, ela precisa ainda ser muito analisada. E a tendência é que com essa pandemia, o abismo entre a escola pública e a escola particular, ela tende a aumentar. Ora, tive aluno que entrou em contato comigo, aluno da escola estadual, falou o seguinte: professor, eu não mandei a tarefa nos últimos dias porque cortaram a luz aqui de casa. Aí você vai falar o quê para uma aluna dessa? Você vai falar, não, problema seu? Não. O dinheiro que ela tem entre pagar a energia e pagar a conta do celular, vai pagar energia, filha. Uhum. Não tem o que pensar. Pois é. Então, então a tendência é aumentar. E principalmente, nós temos um Ministério da Educação que não existe, né? Ah, que bom que você começou a falar disso, porque eu ia chegar nesse ponto agora. Nós temos um Ministério da Educação que não existe desde o início desse mandato. Passaram 3 ministros, 4, se você contar o Decotelli, né, a passagem meteórica dele, mas que não existe, eles não fizeram nada pela educação de importância nos últimos Gente, meses. Graças a Deus que eles não fizeram nada, porque eles não sabem o que fazer. Eles não têm a menor noção do que significa um Ministério da Educação. Era exatamente esse ponto que eu ia chegar. No fim das contas, se a gente pensar pelo aspecto da narrativa, isso explica tudo. Sim. Porque nós tivemos lá no primeiro momento a autoridade máxima do país, cujo nome eu me recuso a citar aqui, que falou, é só uma gripezinha. Não tem nada, não. Vamos trabalhar, vamos encarar que nem homem. E reduziu a importância, reduziu o perigo, reduziu a consciência do perigo em toda a sociedade. A partir daí, tá todo mundo, vou usar máscara de qualquer jeito, isso daí é problema meu, isso daí é vírus chinês, é porque não sei o quê. Estão fazendo pouco caso. Resultado, 100 mil mortos, parabéns a todos. 100 mil mortos e o quê? 2 milhões de infectados? 3. Né? 3 já. 3 milhões. Nós chegamos nessa realidade. Dentro dessa realidade de um imbecil que não sabe como liderar uma nação para seguir adiante num momento de dificuldade, que é uma dificuldade maior do que todos nós, que é uma dificuldade pandêmica. Ele não sabe fazer isso, ele não tem um ministro da saúde. Nós estamos falando de educação. Não, a gente está dentro de uma pandemia, sem ministro da saúde, trabalhando com ensino remoto, sem educação. Nós temos uma estrutura de sistema único de saúde que não só, se de um lado ela está sendo mal investida, não está tendo investimento suficiente para que ela funcione adequadamente, por outro lado, tem uma série de estruturas que já estão prontas que não estão sendo usadas. E eu ainda estou na saúde, eu não cheguei na educação. Você precisava de um ministro da educação, de uma autoridade máxima de educação, para chegar e dizer, olha, gente, nós temos que fazer assim, 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 o ano letivo vai ser assim, 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 assim. As faculdades vão funcionar assim, assim, assim. Não tem. Aí tem um vácuo de autoridade. Nesse vácuo de autoridade, o que faz? O lugar está vago, pronto, sentei primeiro. Aí chegam os donos de escola particular. Vamos voltar, tem que voltar, porque acabou, porque isso, acabou a palhaçada. Gente, eu vi uma foto disso. Um carro em carreata, botaram uma cara de palhacinho, típica que a gente usa em escola, em ensino infantil. Acabou a palhaçada. Gente, o que é isso? Como assim acabou a palhaçada? Essas crianças podem morrer.
Quem vai responder por isso? Nós não temos uma autoridade que nos comande. Então, na falta de autoridade, na falta de comando, todo mundo comanda e ninguém comanda. Agora, nessa realidade toda, quem acabou dando o maior exemplo de maturidade foi a universidade. A UNB, ela tinha começado as aulas havia uma semana, e geralmente, quando a UNB começa o ano letivo, ela começa o ano letivo da graduação numa semana, e na semana seguinte começa a pós. Sim. Porque tem gente que faz aluno, como aluno especial, de graduação, faz na pós e tal. Aí começou. Aí veio o dia 13, 14 de março, que foi quando todo mundo resolveu ficar em casa, né? Quando todo mundo, porque ninguém disse, não houve uma autoridade que dissesse vamos ficar em casa, pelo menos aqui em Brasília, o governador, em março, ele tinha um mínimo de sanidade mental, ele dizia está na hora de ficar em casa. Aí a UNB foi para casa. Aí, não, vamos tentar dar aulas remotas e tal, não sei o quê. E na UNB, o que aconteceu foi o seguinte, os professores chegaram para os diretores das unidades. Eu estou com sérios problemas com os meus alunos, porque nem todos vão conseguir acompanhar as aulas, porque não tem estrutura tecnológica, porque não tem espaço para acompanhar as aulas, porque eu não vou dar aulas. Foram isso em várias unidades. Isso aconteceu, vários diretores receberam isso e levaram para a reitoria. Resultado, a UNB suspendeu as aulas, remotas, inclusive. Vamos ver o que dá para fazer e como dá para fazer. Isso foi em março. Aí suspendeu na esperança de que se perderia apenas um semestre. E que em agosto agora retomaria. Só que não aconteceu, porque por falta de comando lá em cima, do país como um todo, e falta de comando na saúde, e falta de comando na educação, nós continuamos de quarentena prolongada. Aí agora a UNB vai retomar as aulas completamente remotas, né? E nesse momento, a UNB, antes de voltar às aulas, a reitora está procurando, está vendo formas de viabilizar para os alunos, primeiro, material, computador, para eles assistirem a aula. Segundo, Wi-Fi para os alunos. Eles estão viabilizando isso tudo. E depois a gente entra. Este ano, a UNB não volta mais presencialmente. Isso já foi decidido. Agora, outra coisa. Mas os professores universitários estão em casa, estão fazendo nada. Meu irmão, fica quieto, não fala besteira, pelo amor de Deus. Porque se tem uma galera que não parou de trabalhar em momento algum, pelo contrário, só aumentou o trabalho, dependendo do setor, foram as universidades. Porque continuaram com ensino, com pesquisa, com extensão. Pessoal de pós-graduação não parou porque conseguiu ficar em casa e começou a fazer defesa de dissertação, de mestrado e doutorado remotamente. Vários amigos fizeram remotamente. Passando. Então, não tem ninguém parado na universidade. Se você acredita que a universidade está parada, meu filho, vá se informar direito. Vá ver o que essa universidade faz por você. Porque faz muita coisa, né? E tem mais uma pergunta aqui da Aline. Acho que estamos vivendo um momento muito inconcluso no que tange a pandemia. Eu gostei desse inconcluso, viu, Aline? Porque não é inconcluso, não. Para mim, é balbúrdia. É propositadamente causada. Né? Chegou no ponto. A situação se mostra mais trágica com a falta de política educacional no Poder Executivo Federal. Não é hora de pais e professores botarem a boca no trombone. Não é hora de pais e professores botarem a boca no trombone, não aceitarem o retorno presencial e meterem no fiofó do Bolsonaro. O problema é o seguinte, Aline, a grande maioria dos pais e dos alunos estão em casa quietinhos, fazendo quarentena. Se você procurar todas as pesquisas, está todo mundo em casa.
Esses que estão falando, tem que voltar, tem que voltar. Eu não tenho a menor dúvida que isso daí são os empresários da educação que estão pressionando, que estão, inclusive, insuflando. Porque ninguém tira da minha cabeça que esse palhacinho grudado no para-choque de um carro, escrito "acabou a palhaçada", isso não é natural. Isso não é natural. Fizeram pesquisa em São Paulo, Aline. 80% dos pais do município de São Paulo não querem que os filhos retornem para a aula. Não querem. E é interessante, Letícia, essa questão do ministério. Acho que eu nunca vi um ministério anti-academicista como esse. Não lembro nos últimos 20 anos, 25 anos, 30 anos. Nem os militares tiveram um Ministério da Educação tão anti-acadêmico. Pelo contrário, os militares até criaram universidades. Nós tínhamos um ministro da Educação que teve que sair praticamente fugido do país, porque que falava aos quatro cantos que a universidade era local de fumar maconha e por aí vai. Balbúrdia, né? Balbúrdia. Onde já se viu um ministro da Educação fazer isso? Falar dessa maneira, um ministro da Educação que era inimigo, praticamente inimigo declarado da educação da Universidade Pública Brasileira. Se tem um local em que pesquisa ocorre no Brasil, é a Universidade Pública. As universidades particulares do Brasil não têm condições monetárias e o orçamento e estrutura física também. Não tem como querem ter. Exato. Que a Universidade Pública Brasileira tem. Né? As universidades públicas brasileiras e a Petrobras, se eu não me engano, são os grandes nichos de pesquisa desse país. Uhum. E você tem um ministério que vai contra isso. Isso é ilógico. É ilógico o negócio. Nós vivemos numa realidade alternativa. Não é possível. É você desconhecer a própria estrutura do sistema executivo, do sistema operacional brasileiro. Né? Exato. Exatamente. Pois é. Bom, mas eu queria voltar só uma coisa. A realidade das aulas online, porque quem faz as aulas, quem compõe as aulas online são as mesmas pessoas que compõem as aulas presenciais, que são os professores e os alunos. O ambiente é diferente, mas há situações que são muito próximas. Por exemplo, teve um dia que eu estava assistindo a aula do meu filho, caiu a internet da professora. Aí a sala ficou sem professora. Ih, gente, a tia caiu. Aí todo mundo ligou o microfone, todo mundo ligou a câmera, todo mundo berrando ao mesmo tempo e tal. E o Thiago, ele tem hipersensibilidade auditiva. Ele saiu, eu abaixei o volume da TV, ele saiu correndo porque estava todo mundo berrando ao mesmo tempo. Eu disse, é a realidade. Quando o professor sai de sala, deixa tudo acontecer. Né? E como é que é no ensino fundamental 2 e no ensino médio, Márcio? Como é que ficam as aulas online? É isso aí. Primeiro que é sem vergonha de abrir a câmera, né? Uhum. Uma orientação é que abram as câmeras até para ter uma pessoalidade maior, né, na troca de aula ali, né? Ali no olhar no olho, né, ver se a pessoa está bem. É questão do vínculo, né? Não perder o vínculo. Uhum. Né? Assim, como eu falei, como é um momento muito estresse, eu entro bem brincando com eles, né? Bem leve a aula com eles. Falando dos cadernos. Fala, fulano tem o caderno da Hot Wheels, ciclano tem da Moranguinho, eu aposto que... Sempre escuto isso, esse caderno aí do Pokémon, da Moranguinho. E quando fala esse cenário que você descreveu aí, eu uso muito para... Você tem contra caderno da Moranguinho? Eu sabia que ele ia procurar. E esse cenário que você descreveu aí é o cenário que eu uso para explicar a concepção do Estado de Direito de Hobbes, né? Ele fala, o homem é o lobo do próprio homem. O que acontece quando o professor sai da sala? É o cenário que eu uso para dar exemplo disso para eles. E acontece a mesma coisa. Já aconteceu várias vezes comigo também de cair a minha internet. Aí vou lá, né, tomar uma água, beber um café para não bater
no computador. Aí volto, né? Consigo acessar, você consegue acessar bem no meio da gritaria, né? Aí eles vão acalmando. Mas uma coisa que eu falei para os colegas, não adianta pisar no acelerador nesse momento. Não adianta, porque é estressar você e estressar os alunos, né? É saber levar tudo isso, né? Saber lidar, ter empatia pelo outro, né? Até mesmo pelos alunos que estão passando, né? E levar da melhor maneira. Lembrar que tem que estar assistindo aqui também a gente, o William Santos, né, que participou conosco aqui da live passada. Um abraço, William. Abração, William. Agora, tem outra coisa também de realidade de turma de 10 anos, que, meu Deus do céu, eu não tenho paciência, eu fico admirada com a professora do meu filho. Crianças, agora vamos para a aula de ciências. Pega o livro, abre na página... Ô, tia, qual é a página? Espera aí que eu estou vendo. Página 25. Ô, tia, qual é a página que tem que abrir? Página 25. Qual é a página, tia? Página 25. Ô, tia, qual é a página que você vai usar agora? É a 25. Tá, tia, onde é que você tá? Que página que é? Ela repete 30.000 vezes o número da porra da página. Eu tenho vontade de matar essas crianças. Eu espero que isso não aconteça comigo agora na graduação, porque eu não tenho paciência para isso. Não tenho. Um detalhe, não tenho. Letícia, isso vai até aos 18 anos, viu? Porque eu tenho esse que é a mesma coisa. Meu Deus do céu. Ainda bem que não vai ter livro nas minhas aulas, que vai ter tudo explicadinho lá. Olha, esse é o texto e esse é o PowerPoint. Agora fica quieto e ouve. Gente, acho que já temos uma hora de live. Acho que a gente já pode começar com as nossas considerações finais, certo? Certo. Quer começar? Vai. As minhas considerações finais. Primeiro eu queria agradecer à Rede Liberdade, né, pelo debate, por ter aberto o espaço para esse tema, né, que a gente pudesse falar um pouco sobre o tema atual e, ao mesmo tempo, é meio que assustador, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Por exemplo, teve essa resolução ontem, né, do governador dizer que a gente volta. Eu acredito que a minha escola volta, né, para prestar esse serviço de reforço escolar, de atender essas famílias que precisam retomar para o trabalho e precisam deixar as crianças, mas ainda não sei como que fica a minha situação, se eu volto, se eu não volto. Eu estou ansiosa para voltar, porque eu estou com saudade da escola, estou com saudade de tudo, mas eu estou com medo de voltar, estou com medo de trazer um coronavírus para minha casa, estou com medo de mandar minhas crianças para a escola, estou com medo que meu marido é do grupo de risco, então, assim, sabe... a gente está vivendo um momento muito complicado, sabe? Ao mesmo tempo que a gente quer, a gente tem medo, né? Eu quero voltar? Quero, porque eu vejo também o cenário da minha escola, né? A minha escola, eu fico preocupada com a minha escola. Minha escola é de educação infantil, né? A gente perdeu muito aluno já. E a gente está vivendo... Agora vai começar o período de rematrícula. Me fala quem que vai rematricular. Então, assim, são muitas questões, né? Eu tenho as minhas questões de mãe, eu tenho as minhas questões de educadora, e elas, às vezes, elas se conflitam, né? Porque ao mesmo tempo que eu quero voltar, que eu quero ver os meus alunos, que eu quero ajudar mais de perto, que eu quero intervir mais, eu não quero voltar. Porque eu voltar implica em minhas crianças voltarem. E eu não quero levar as minhas crianças. Mas se eu voltar, para onde minhas crianças vão? Então, assim, é muito complicado. Então, assim, a gente vai acabar essa live, a gente vai acabar esse papo, e essa discussão ela não vai morrer, ela vai continuar, e a gente vai continuar, né, com esse assunto na nossa cabeça, a gente vai continuar digerindo como que a gente vai viver isso, e se cuidando, né, da melhor forma que a gente puder fazer, alertando a maior quantidade de pessoas de como se cuidar, alertando as nossas crianças, né, porque a gente não sabe, vai que precisa voltar. Então, eu queria deixar aí um abraço para todo mundo, aos colegas que puderam participar, minha amiga e minha madrinha de casamento, Viviane Campos, que está aí no chat também é educadora, né?
Hã? Meu irmão também está aí. Meu cunhado? É, Meu cunhado também está aí. Marco Aurélio. Ó, meu cunhado Marco Aurélio, que também está aí, prestigiando a rede, né? Prestigiando a gente. E fica aí, né? A discussão, o chat aí na live vai continuar. Quem quiser continuar escrevendo, continua escrevendo. Depois a gente passa lá e a gente responde. E vamos continuar com esse assunto, porque esse assunto não acabou, né? Esse assunto não morre. A educação é uma coisa que continua. E a pandemia, pelo visto, continua. E a gente tem papo ainda por aí. Tem um detalhe aqui também de escolas no Rio de Janeiro que estão mandando comunicados aos pais que não estão, que assim, os pais não estão com dinheiro, então estão cancelando as matrículas dos filhos, né? Para não ficarem inadimplentes. E, enfim, perde um ano, mas não perde a vida, né? E vamos economizar uma grana também. As escolas estão dizendo o seguinte, olha, considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que dos 4 aos 17 anos todo mundo tem que ficar na escola, e você está tirando o seu filho da escola, ou você apresenta um comprovante de matrícula dele em outra escola em 48 horas, ou nós vamos comunicar a sua atitude ao Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, exatamente. De novo, isso é coisa de educador ou é coisa de traficante? Entra aquela questão da relação. Se não é uma relação de pertença, acaba virando uma relação contratual, né? É onde entram os conflitos. Tá, aí tudo bem. Aí vamos aqui, acabou a pandemia hoje. Puf, acabou. Vamos voltar. Os pais vão continuar nessa escola no ano que vem? Qual é o exemplo que essa direção vai dar para os alunos? Que quando você estiver passando por uma dificuldade, em vez de você ouvir o outro para descobrir a dificuldade, você vai e pressiona o outro e chantageia o outro, porque isso é chantagem. Exatamente. É essa educação que é esse o exemplo que o educador está dando para os alunos? É essa formação intelectual. É não pensar na função da escola, né? É essa a formação de moral e de caráter que o diretor e os coordenadores estão oferecendo aos alunos, porque a escola também forma a moral e o caráter das pessoas, através principalmente de exemplos. É esse o exemplo que se dá? Enfim, vai lá, Márcio. Queria terminar um poema do Paulo Freire, grande Paulo Freire, né? Não poderia terminar sem falar dele, em que fala bem desse momento, né? Esse momento do ensino remoto e das saudades. Né? Que eu tenho saudades dos meus alunos, por mais que tenhamos conflitos ali, tenho bastante saudades deles. Falo os My Little Monsters, né? Sinto muitas saudades deles. Que é Escola é. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. A escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigo, educar-se, ser feliz. E por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Pois é, né? Nós temos escola, por mais que a realidade capitalista e a realidade empresarial queira
enquadrar a escola numa realidade de linha de produção industrial. A escola é artesanal, é um trabalho feito à mão, não é um trabalho feito por máquinas em linha de produção, né? E você vai à mão devagarinho, um por um, aqui você aperta de um jeito, aqui você desaperta, aqui você dobra aqui você desdobra. É completamente diferente, é uma realidade muito difícil de encaixar na realidade capitalista. Né? Aí a escola tem que preparar os alunos para o mercado de trabalho. Ok, tá bom, vamos preparar para o mercado de trabalho. Mas, assim, o que a gente está jogando no mercado de trabalho? Nós estamos jogando engrenagens para girarem, para rodarem, e nós estamos formando cidadãos capazes de pensar, de raciocinar, de questionar e de modificar a partir do questionamento, e nessa modificação transformar o processo num processo melhor. Né? Exatamente. Pois é. Bom, vamos encerrar, então. Eu agradeço muito ao pessoal da Liberdade, agradeço pela oportunidade. Realmente essa discussão não vai. O problema é o seguinte: essa discussão não vai morrer. Mas vai ter gente que discute isso que vai morrer no meio do caminho. E é justamente essas mortes que a gente está doido para evitar. E não deixa que a gente evite isso. Né? Mas o problema, Letícia, dessas mortes, assim, é que enquanto as mortes elas forem só números, elas forem só estatísticas, as pessoas não se importam. Elas precisam ter um nome, elas precisam ter uma identidade. Quando o morto for um parente, quando doer na carne, é que as pessoas vão entender a gravidade dessa pandemia, sabe? Parece que para algumas pessoas a ficha não caiu ainda. Né? E algumas pessoas que repetem esses discursos prontos, ou do retorno ou não, qualquer discurso pronto que seja, parece que elas não entendem a gravidade do que a gente está vivendo, né? Esse momento mesmo que a gente está vivendo. E eu assisti, eu sei que a gente já estava encerrando, mas agora me ocorreu. Eu assisti um treinamento, né, dentro dos protocolos de retorno, e era um médico quem estava falando, e um dos motivos que ele mais encorajou o retorno, né, ele estava falando para pais e professores, em relação ao retorno presencial, é que as crianças estavam em casa e elas estavam sofrendo, porque elas estavam tendo muita ansiedade, porque elas estavam tendo problemas psicológicos, porque elas precisavam voltar, porque elas estavam com saudade dos amigos. E naquele momento eu me contive, fiquei calada, mas eu tô com isso ruminando na minha cabeça há semanas. Como que eu posso pensar em retomar, né, o ensino presencial? Porque as crianças estão ansiosas, elas estão ansiosas para voltar para a escola, para encontrar com amigo, para brincar com amigo, para abraçar o amigo. Mas se ele voltar, ele não vai ter o que ele quer. Ele vai voltar dentro de outra realidade, o novo normal. E no novo normal, a gente ainda não se abraça. A gente ainda não se toca. A gente ainda, vai desenvolver outra Aí a criança vai voltar para ter... Não, ela vai voltar porque ela quer ter aquilo que ela não vai ter. Então, assim, é muito contraditório, sabe? Então, assim, realmente, esse assunto, ele não se encerra. É por isso que a gente não consegue encerrar a live, né? Mas esse assunto não se encerra porque são muitas coisas o tempo todo acontecendo. E a educação, ela é isso, né? Ela vai se modificando o tempo todo, ela é essa constante, a gente o tempo inteiro tentando se adaptar ao que está acontecendo, e não tem muito o que fazer, mas esse retorno... tanto que essa foi uma questão que eu coloquei para o nosso entrevistado da semana passada, né? Que foi o Alexandre Padilha. Ele é infectologista, ele, como médico, e pai de uma criança de 5 anos. Ele colocou exatamente isso, que ele, na visão dele, nem de pai, nem de profissional, ele não sugeriria esse retorno presencial antes das vacinas, né? E é engraçado porque foi o nosso tema logo em seguida, né? Esse retorno. Deixa eu só dar um oi aqui para Sidneia, Neia, que trabalha lá na escola onde eu dou aula. Beijão, Neia. Pois é. Gente,
Vamos encerrar então, né? Obrigada a tudo. Vamos. Obrigada, Rede Liberdade. Obrigada a todos. Semana que vem a gente volta com mais uma live, tá? Obrigada, então. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada a todos que participaram da live aí, nos prestigiaram, né, e participaram do nosso chat.